Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início a mais uma programação da 8ª Sintegra, Semana de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFVJM. A temática é repensar a universidade e hoje, agora, a gente vai debater um tema super relevante, integração, ensino e extensão por uma universidade socialmente relevante, e aí pelo FORPED. A 8ª semana conta com atividades ligadas ao FORPED, ao terceiro ENID, que é o Encontro de Iniciação à Docência, que também, né, nessa edição tem trazido a temática freiriana, né, para debater esse repensar a universidade. Também estamos contando com programação ligada aos interpets, né, aos pets da universidade, enfim, uma programação cultural variada, muitas apresentações de trabalho, os programas de iniciação à docência, residência pedagógica, enfim, temos aí um variado, né, menu de atividades e de projetos e de ações para poder assistir, debater e prestigiar. E hoje a gente vai contar com a presença da professora Ana Maria Nunes Gimenez, que já esteve aqui conosco numa programação anterior. Ela é pós-doutoranda no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Possui bacharelado em Ciências Jurídicas pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep. E professora tem um currículo vasto, né? Estágio pós-doutoral na Universidade Estadual de Campinas, enfim, foi bolsista PNPD CAPES, né? Na Unicamp, também debatendo ciência e tecnologia em políticas públicas, enfim, ela vai hoje debater essa relação entre ensino e extensão, pensando aí na inserção da universidade em ações socialmente relevantes. E, na sequência, nós teremos a professora Muriel de Oliveira Gavira, que é professora livre-docente da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas. Ela foi assessora da área de extensão, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Ela tem, né, uma vasta experiência também relacionada à extensão e, enfim, gestão sustentável, energia renovável, gestão de inovação e tecnologia, estratégias frente a mudanças climáticas, relação universidade-sociedade e extensão universitária. E hoje, né, a temática é justamente voltada para, enfim, uma reflexão sobre como a inserção da extensão aos currículos universitários poderá promover mudanças na forma de aprendizagem e permanência dos estudantes, né? Bem como a própria formação do estudante na universidade e na sociedade, pensando aí numa legislação que hoje imputa, né, uma acreditação de 10% da carga horária dos cursos, né, num cenário que nem sempre é tão favorável e tão acolhedor à extensão, né, ou que talvez não compreenda a extensão da forma como ela deveria ser compreendida. Então, eu vou chamar agora a professora Ana para poder dar uma contribuição para esse tema e nos auxiliar aí a pensar soluções, de repente, para conseguir fazer essa ponte ensino e extensão da melhor forma possível. Muito obrigada, comissão organizadora, a Marcela, que está aqui no backstage, o Elis, o professor Welles, enfim, a comissão organizadora da Sintegra. A gente sabe que fazer um evento 100% online é hoje um desafio para todos nós, mas tem dado certo até aqui, né? Então, eu agradeço. Meu nome é professora Simone Santos. Então, vem para cá, Ana, conversar conosco. Muito bem-vinda, viu? E boa tarde para todos que estiverem nos assistindo. Quero agradecer novamente pela oportunidade de participar desse evento tão interessante, tão diversificado. É a minha segunda participação, participei ontem à noite com uma outra parceira, né, de estudos e pesquisas, e hoje aqui nós estamos representando o nosso grupo de estudos, que é o grupo de estudos sobre relações entre universidade e sociedade, que ele está sediado na Unicamp, né, eu participei do início desse grupo ainda quando eu estava na Unicamp, que foi, né, ontem ainda, eu estive na Unicamp durante 2021, concluí 2 projetos diferentes de pós-doutorado, e agora, então, eu estou na Universidade de São Paulo, com um tema diferente,
mas essa questão da extensão, relação universidade e sociedade, é um tema que eu continuo pesquisando, é um tema, a relação universidade, sociedade e terceira missão é um tema que eu desenvolvi no meu doutorado, e foi isso que abriu as portas para uma série de parcerias, inclusive com a professora Muriel. Então, a nossa discussão hoje, ela se divide da seguinte forma: eu vou trabalhar esses 2 primeiros itens, né? O envolvimento do ensino superior com o mundo exterior visto a partir da lente da universidade cívica. A gente traz esse modelo de universidade para conversar brevemente sobre o que é uma universidade cívica, conceitos e características do Academic Service Learning e a sua aproximação com a integração ensino-extensão, que a gente chama de IEE. E aí a professora Muriel dá continuidade com uma parte mais voltada à gestão da extensão, o papel do docente, as contribuições ao estudante. Então, vamos lá. Eu começo apresentando muito brevemente, pessoal, isso é um pequeno recorte deste livro, né? É um livro de 2016, não é a única abordagem, não são os únicos autores que discutem a universidade cívica, mas ele é um livro muito interessante porque ele meio que cria um modelo do que seja uma universidade cívica e discute nesse livro inteiro essa questão da universidade cívica. Então, vamos entender o que é a universidade cívica. Eu acho que faz muito uma ponte com os objetivos da nossa discussão, de uma universidade mais inserida na sua localidade, mais socialmente relevante. Bom, a universidade cívica ela tem origem no século XIX nas cidades industriais inglesas, onde não existia ensino superior. A Inglaterra tinha suas 2 elitistas universidades, né? Cambridge e Oxford, que se chama o modelo Oxbridge, e não tinha um ensino superior nas cidades industriais emergentes como Newcastle, Leeds, Bristol, Manchester, que foi a primeira cidade industrial do mundo. Foi justamente nessas cidades industriais que começam a surgir essas red bricks. E red bricks, tijolos vermelhos, tem a ver com a sua arquitetura. Todas elas têm uma arquitetura muito similar e que diferencia elas das outras 2, que é Cambridge e Oxford. Bem, como é entendida essa universidade cívica? Ela é entendida como uma ponte para ligar o ensino superior à sociedade, especialmente em nível local e regional. Tá? Então, o termo cívico, ele está diretamente ligado à cidade. Então, o cívico não tem necessariamente a mesma conotação que aqui no Brasil a gente geralmente tem um pouco, às vezes até tem um pouco de medo, é um pouco reticente em usar o cívico, porque a gente remete àquele período da educação moral e cívica, disciplinadora, não é a mesma coisa, né? O termo cívico é para dizer que essa universidade, ela está inserida na sua localidade, na sua cidade, no seu território, né? E ela também cultiva os valores democráticos e cidadãos. Então, aqui na página 8 desse livro, o John Goddard e seus parceiros colocam uma série de perguntas. Se não me engano, são em torno de 3 ou 4 perguntas, e eu peguei aquela que eu acho, assim, bem principal para desenvolver brevemente o que seria uma universidade cívica, né? Então, o que é a universidade cívica e como podemos usar esse conceito para entender o envolvimento do ensino superior com o mundo exterior em diversos contextos institucionais e geográficos. E, a partir daí, eles vão começar a caracterizar a universidade cívica. Bom, a universidade cívica, ela tem um senso de propósito, ela se conhece, ela tem uma compreensão clara de quem ela é, quais são as suas expertises, no que ela é excelente, qual é a sua missão principal e, a partir disso, como ela pode servir a sociedade. O engajamento ativo com a sociedade. Então, a universidade cívica, ela está engajada, ela se relaciona, ela se linka com o resto do mundo também, obviamente, não é algo que fica só ali localizado. Se nós formos pensar hoje em dia, as universidades cívicas inglesas, elas são todas universidades, a maioria delas tem ganhadores de prêmio Nobel, elas estão muito bem classificadas nos rankings internacionais, elas têm sim uma inserção internacional, mas elas têm um forte senso de localidade. Então, elas estão engajadas
com o mundo, com o país, com as suas comunidades, elas valorizam o diálogo e a colaboração entre indivíduos e grupos. Ela possui uma abordagem holística do engajamento, né? Desse relacionamento com a sociedade. E ele deve ser visto, se a gente for pensar nesse engajamento, nós estaremos pensando aqui no que chamamos de extensão universitária, dessa relação para além do ensino da pesquisa, mas não isolada e não separada do ensino da pesquisa. Esse engajamento, ele não deve ser visto como uma atividade adicional, pelo contrário, ele deve estar presente em todas as missões, no ensino, na pesquisa e na própria, então, que nós chamamos de extensão universitária, mas que fora do Brasil, nem em todos os lugares se chama de extensão universitária. Em alguns lugares você vai chamar de community engagement, né? Então, ele não é uma atividade adicional. Ela tem esse forte senso de lugar, então, ela se posiciona como uma instituição de ancoragem. Aliás, esse termo, instituição âncora, é mais uma abordagem do papel da universidade na sociedade. Ela é vista como uma instituição central de ancoragem das suas comunidades. E se pensarmos que, muitas vezes, as universidades são os principais empregadores de determinada localidade, né? Claro que no Brasil estamos falando de universidades públicas, nós temos aí toda uma limitação, licitação, enfim, para fazer aquisições. Mas se nós pensarmos no Reino Unido, pensar nos Estados Unidos, muitas vezes essas universidades são os principais consumidores locais, né? Eles adquirem os produtos locais, regionais, eles empregam. Então, essa ancoragem que a universidade cívica fornece à sua localidade. Ela financia o engajamento, ou seja, ela apoia, fomenta projetos, né, que possam gerar impactos para além de seus muros, e ela valoriza, né? Valoriza esse engajamento dos acadêmicos e dos funcionários, incentivando para que eles possam, então, interagir com a sociedade. Ela é transparente, ela comunica e presta contas a seus stakeholders, tanto internos quanto externos. Pessoal, vamos pensar a importância disso. Se a sociedade, que é quem financia a universidade pública, não sabe o que a universidade pública faz e qual é a importância dela, ela não vai defender a universidade pública. Aí acontece o que nós estamos vivendo hoje, os ataques, né? Quando uma pessoa defende que na universidade pública as pessoas dançam peladas e fumam maconha e tem balbúrdia, absurdos como esses, nós, universidades, nós, membros da universidade pública, devemos fazer uma meia-culpa. Como essas pessoas podem estar imaginando isso? Então, é porque nós não estamos nos comunicando adequadamente. Nós temos que ser mais visíveis, nós temos que mostrar para os stakeholders, para a sociedade, por que nós merecemos ser financiados. Vamos pensar que mais de 90% da ciência brasileira é realizada nas instituições públicas, em regra nas universidades. E ela apoia e ela incentiva o seu corpo docente a utilizar tecnologias, metodologias inovadoras, né, especialmente para enfrentar os desafios emergentes da sociedade. Então, vamos passar aqui para a próxima etapa, que agora eu vou trazer essa questão do service learning e fazer um link com a curricularização ou creditação da extensão, que é aprendizagem em serviço. Bom, esse termo, né, Academic Service Learning, ele surge nos Estados Unidos no final dos anos 60, e ele foi criado por esses dois estudiosos, né, do Southern Regional Education Board, e esse conceito foi sendo aprimorado e foi sendo incorporado ao longo dos anos. Ele tem inspiração no filósofo da educação, John Dewey, né? A interação entre conhecimento e habilidades vista como um elemento chave da aprendizagem, né? Já no seu livro lá de 1979, 1979 é a data da tradução brasileira, né? Ele é mais antigo do que isso, né? O John Dewey colocava o seguinte: a não ser que dada experiência conduza a campo não previamente conhecido, não surgirão problemas, e sem problemas não haverá estímulos para pensar.
o que distingue a educação baseada em experiência da educação tradicional é o fato de que as condições encontradas na experiência atual do aluno são utilizadas como fontes de problemas. Então, há meio que um consenso em parte dos pesquisadores em dizer que esse pensamento do Dewey é como se fosse um marco fundador do service learning, né? E o que é isso? É um tipo de aprendizagem experiencial, mas existem outras, né? Existe, por exemplo, o estágio, o voluntariado, mas o academic service learning não é nem estágio nem voluntariado, tá? Como é chamado no exterior? Academic service learning, community engaged courses, community based learning, né? Curricular engagement, public service courses, ou em língua espanhola, aprendizagem serviço. E no Brasil, qual seria os termos similares? Integração, ensino e extensão, curricularização da extensão, creditação ou acreditação da extensão. Então, o que esse autor, o Howard, coloca, né? O Academic Service Learning, ele tem que melhorar o aprendizado acadêmico do estudante. Ele tem que ter um propósito, né? Ele tem que ser útil para o aprendizado cívico, e a gente já viu que o cívico é questão de cidadania, de exercer a sua cidadania, de entender seu papel na sociedade. Mas ele também deve ser relevante para a sociedade. E aí o próprio Howard coloca essa matriz diferenciando o Academic Service Learning de outros tipos de aprendizagem experiencial. Por exemplo, ele coloca aqui o voluntariado. Ele vai dizer um serviço na comunidade? Sim, pode ser, né? Ele melhora o aprendizado do aluno? Ele coloca não necessariamente, né? Ele promove um aprendizado aí cívico e tal? Não necessariamente, né? Ele tem por exemplo, o estágio, coloca aqui. Ele pode ser realizado na comunidade, ok? Né? Ele melhora o aprendizado acadêmico? Sim. O estágio é feito para o estudante se preparar para a futura profissão. Ele necessariamente está ligado a uma melhoria das questões de cidadania, enfim? Não. O único que tem, sim, para todos esses critérios é o Academic Service Learning. Senão você não está falando disso. E a gente pode fazer a ponte com a curricularização. Ele é um serviço na comunidade, ele é para melhorar o aprendizado acadêmico e ele deve ter esse propósito aqui de aprendizado cívico. Bom, para estudiosos de língua espanhola, aprendizagem de serviço, o que é exatamente? Então, a Tapia, ela vai colocar o seguinte: é entendida como uma pedagogia. A aprendizagem de serviço propõe uma forma de articulação pedagógica na qual o educador e o aluno aprendem juntos a realidade e se comprometem juntos na sua transformação. Envolve uma aprendizagem ativa e significativa, centrada no aluno. Vamos pensar, se é o aluno que tem, para se formar, precisa necessariamente cumprir 10% dos créditos curriculares. A partir da extensão, então, obviamente, ela é centrada no aluno, e o aluno tem que ser protagonista nesse processo, né? E uma concepção do conhecimento como um bem social, tá? Envolve olhar sobre a própria identidade das instituições educacionais, superando as torres de marfins ou ilhas ligadas por pontes à realidade. Nessa perspectiva, as instituições educacionais não se estendem para fora, mas são reconhecidas como parte de um território e de uma comunidade, e se articulam como nós de redes comunitárias, na quais devem atuar em parceria. Em uma instituição de ensino tradicional, você aprende apenas em sala de aulas e laboratórios. A pedagogia da aprendizagem de serviço reconhece que você também pode aprender com e na comunidade. Ok? Então, agora vindo para a nossa realidade, né? O que nós todos já sabemos, a Resolução 7 de 2018, ela regulamentou o Plano Nacional de Educação, e aí criando aí os princípios e as regras para a curricularização da extensão. Não vou me deter nesse slide. O que o artigo 5º, onde tem o início dos princípios, onde tem as diretrizes, e no 6º os princípios, coloca, né? A diretriz da extensão na educação superior, ela deve ser realizada por meio de uma interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade. Aqui eu estou enxergando Paulo Freire, né? Ela tem que promover uma formação estudantil cidadã,
interprofissional e interdisciplinar. O desejável é que esses créditos curriculares não sejam feitos unicamente de forma, né, ali dentro dos seus departamentos e dos cursos, mas que isso possa promover que o estudante consiga interagir com outros estudantes, com outras disciplinas, com outros futuros profissionais. Ela deve promover mudanças na própria instituição de ensino superior e nos demais setores da sociedade. Então, ela deve impactar todos os envolvidos. Então, ela é diferente da extensão tradicional, né? Porque aqui, sim, há essa exigência de impactar todos os envolvidos. E a articulação entre ensino, extensão, pesquisa, visto como um processo pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico e de inovação. Então, aqui, pessoal, com esse slide, eu encerro a minha apresentação e agora eu vou parar aqui de compartilhar para que a professora Muriel possa dar início à sua apresentação. E eu agradeço pela oportunidade novamente. Obrigada, Ana. Consigo passar. Espero que estejam todos muito bem aí, esteja tudo bem com todos, seus familiares também. É um prazer estar aqui. Eu agradeço aqui de antemão a organização da Semana de Integração da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a Patrícia, a Marcela e a professora Simone aqui que nos auxilia hoje. Então, é muito prazer estar aqui com vocês. Esperamos estarmos sempre em conexão. Né? Então, eu vou continuar aqui no que a Ana estava discutindo, e aí dar uma perspectiva, como a gente entende que aqui também muitos que assistem são docentes ou são estudantes, né? Então, a gente queria também abordar um pouco essa perspectiva, né, do docente. Tá? A primeira coisa que a gente pensou, bem, eu sou da área de administração, né, eu sou formada em administração, e sempre me interessa muito a questão da gestão. Né? E eu atuei 4 anos na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, ao lado do professor Fernando Hashimoto, trabalhando aí em várias iniciativas de gestão da extensão universitária, né? Então, eu queria trazer um pouco isso, essa perspectiva. Eu acho que é importante para o docente conhecer, para os estudantes conhecerem, e claro, sem falar da própria gestão universitária, né, gestores universitários, conhecerem um pouco do que se trata isso, tudo que está envolvido com essa questão da gestão e do papel aí do docente, né, nessas questões. Então, o que a gente definiu aqui, uma definição própria nossa da extensão universitária, com um conjunto de ações integradas e interrelacionadas que buscam o planejamento, o apoio, o incentivo, o reconhecimento às ações de extensão realizadas pelas universidades, instituições de ensino superior, né? E aí, no que isso envolve, né? Então, fizemos aqui uma lista, né, das principais questões, né, não exaustiva, mas que a gente entende que são as principais coisas, né? Então, aqui elencamos as principais atividades de gestão da integração ensino e extensão, né, num âmbito mais institucional. Então, aqui a gente está falando, né, dessa integração, mas tem toda uma parte de extensão universitária, como a Ana falou, o engajamento ele pode ser em nível de pesquisa, né, o engajamento pode ser em nível de serviço, né, então a gente está falando especificamente aqui desse engajamento, que é um engajamento relacionado à aprendizagem dos estudantes de ensino superior, né. Então, uma atividade primeira seria o planejamento e as decisões estratégicas com relação à extensão universitária. Então, se isso está na missão da instituição, se ela está no planejamento anual ou no planejamento a longo prazo das instituições. Então, eu entendo que as universidades federais elas têm um planejamento
anual que tem que ser feito. Então, ali tem algumas ações para extensão universitária ou especificamente para integração ensino e extensão. Então, como que isso está estrategicamente colocado na universidade, né? Isso é muito importante também, o apoio que a alta administração das instituições da extensão ou a universitária. O segundo ponto é o fomento a essa integração. Então, fornecer condições, como, por exemplo, infraestrutura física, né, de salas, espaços, laboratórios, mas também infraestrutura de pessoal, né, as pessoas que vão auxiliar, sistemas computacionais, e isso, fornecer essa condição é importante, essas condições de infra. Também o fomento com visitas às comunidades parceiras ou possíveis parceiras, então, os transportes, os seguros que isso estão relacionados, mas também organizar essas visitas e realizar essas visitas. A própria gestão do relacionamento com parceiros, então isso é muito comum em universidades do exterior, você ter centros, né, regiões, departamentos ou institutos que são responsáveis pela gestão desse relacionamento e por toda essa integração entre ensino e extensão, né, lá o Community Engagement. Então, a gente tem centros, né, do Community Engagement especializados. Agora eles estão migrando um pouco para essa área do Civic Engagement, alguns já têm esse nome. Depois, algumas atividades relacionadas à preparação de estudantes e docentes, então, treinamentos, a respeito de várias questões, por exemplo, comunicação, elaboração de projetos, então, esses treinamentos, fora os próprios treinamentos, os próprios eventos que estão relacionados agora à questão da deliberação, então, de discutir, de estudar junto, de pensar caminhos, né? Então, essa preparação é importante. Um tipo de preparação também bastante interessante, que temos conhecimento mais de algumas instituições fora, não tenho conhecimento no Brasil, mas posso estar desatualizada, são mentorias docente-docente, né? Então, um docente que já tem experiência nessa integração ensino e extensão, auxilia docentes novos na instituição, ou docentes que querem iniciar esse trabalho. Então, ele vai dando aí o caminho das pedras, então isso é interessante. E também as mentorias em nível discente também é bem legal nisso. Os estudantes acabam fazendo muito isso de forma autônoma nas organizações estudantis, nas empresas júniores, né, nas Enactus, nos centros de voluntariado e assim por diante, né, todas essas organizações estudantis que eles se organizam. Também comunidades de práticas, né, trocas de conhecimento, trocas de desafios entre instituições, também comunidades de práticas são formas bem interessantes da gente fazer essa gestão para uma melhor integração, né, entre ensino e extensão. Outras atividades são as próprias própria gestão de programas interdisciplinares. Então, na Unicamp a gente tem alguns programas que são centralizados na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Esses programas, então, por exemplo, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, ETCP, é um programa que foi abraçado pela Pró-Reitoria, e a Pró-Reitoria faz a gestão operacional desse programa, mas ele é coordenado academicamente por uma docente e é autogerido, né, pela docente, professora Laís Fraga, e pelos bolsistas estagiários da ITCP. Então, são programas que a universidade entende, a instituição entende que sejam interessantes fomentar e gerenciar mais proximamente, né? A gente tem também produção e troca de conhecimento, então produtos, manuais, guias, livros, própria propriedade intelectual, isso também tem que ser gerenciado, isso tem que ser cuidado, questões de ética também é importante, né? Compromissos, cuidados que tem que ter nessa relação com os outros atores da sociedade, né? Também ações de difusão e comunicação, então revistas acadêmicas, eventos, podcasts, vídeos, todos os tipos de formas de difusão e comunicação também são importantes.
A própria avaliação de integração ensino-extensão, então isso é obrigatório, né, com a deliberação, mas a gente pode ter um caráter aí mais de cumprir a deliberação, mas também pode ter um caráter de auto-melhoria, né, de autoavaliação e melhoria do que a instituição entende como importante, né. E por último, mas não menos importante, a questão do reconhecimento, né, dos docentes, também dos estudantes ou funcionários, né, servidores não docentes, que trabalham com essa integração entre ensino e extensão. Então, prêmios, né, prêmio, na Unicamp a gente tem um prêmio de docente, né, de extensão, prêmio de extensão a docentes dedicados à extensão, promoção, né, então, essa integração, a extensão, como um item ali da promoção docente. Então, isso é importante, muito importante também. Devo aqui salientar que tenho usado o termo comunidade, mas vou salientar que estou usando de forma geral. Então, comunidade são todos aqueles que compartilham de alguma característica, né? Então, podem ser comunidades vulneráveis em si, em determinada localidade, podem ser grupos, né, tipo idosos, crianças em alfabetização, mães, pais, né, então, qualquer conjunto aí, né, de indivíduos que compartilham de algumas características, ou pequenas empresas, ou empresas, então, de forma geral, a gente trata dessa forma, né. Muito bem. Aí, com relação aí da perspectiva do docente, né, e dos estudantes, como funciona essa gestão de uma iniciativa em si? Então, vamos pensar que você pode estar numa disciplina, você tem uma disciplina que você dá na graduação, na pós-graduação, e você quer fazer essa integração com a extensão, né? O que isso envolve? Né? Que passos, ou que processos, ou que atividades isso envolve. Então, elencamos aqui da nossa experiência e do conhecimento que a gente tem da literatura, alguns pontos importantes, né? Primeiro, um planejamento, né, desses projetos, ou dessas ações de integração, e esses projetos o mais participativo possível, né? Tanto a participação dos estudantes, como a participação desta comunidade parceira, né, qualquer que seja ela. Então, construir um projeto de forma conjunta, dialogada, é o melhor que se tem. Porque senão se corre o risco de chegar com uma iniciativa pronta, com um projeto pronto, que não dá certo, porque aquilo não casa nem com as capacidades das comunidades, nem com o que elas desejam, o que elas precisam. Então, evitar ao máximo chegar com uma solução pronta. A gente pode chegar com alguns caminhos, algumas opções, e discutindo e construindo isso junto, porque chegar sem nada também é complicado, né? Mas você chega com alguns caminhos, com algumas ideias, e dialoga e conversa com esses membros da comunidade, ou com os representantes, né? Então, aqui no segundo ponto, esses diálogos, né, o diálogo com os parceiros é muito importante. Outra questão que é sempre envolvida aqui, né, no trabalho docente, é a busca de financiamentos, né? E quem aí é doutorando já pode se preparar para essas coisas todas aqui, né? Então, busca de financiamento é sempre constante, né? Dentro da instituição ou de fora, né? Busca de parcerias, de novos parceiros, tanto nas comunidades, né, assim como, então, por exemplo, se eu estou trabalhando com a comunidade vulnerável, eu posso trabalhar também com ONGs daquela localidade que já tem contato ou que não, com órgãos governamentais, com empresas, então pode-se ter ali um conjunto de parceiros integrados para a realização de alguma ação de integração, né? A gestão do próprio projeto de integração, então as fases desse projeto, como é que a gente conduz isso, né, com o tempo, buscando aí completar esses objetivos que determinamos. Depois, durante esse processo, né, de gestão de projetos, e ao final, sempre a comunicação, né, a comunicação dos resultados, a comunicação do andamento, a validação, né, do que está sendo feito. Olha, nós, sei lá, planejamos uma oficina com uma comunidade. Eles gostaram dessa oficina, foi legal, devemos repetir, devemos nunca mais apresentar essa oficina, então como é que está o andamento das coisas? E essa comunicação nem sempre é fácil, porque a gente tem que
falar, né, da mesma forma, no mesmo vocabulário, com a mesma língua, então a gente tem que conhecer bem, né, esse nosso parceiro para que a gente se comunique adequadamente, né, fora as questões das mídias, né, forma de se comunicar, que canais que podemos usar, isso já é uma dificuldade em si, né? Usamos aí as mídias sociais, usamos e-mails, usamos websites, usamos aplicativos de mensagens, né, como é que nos comunicamos, isso é importante, e isso varia muito, né, da característica das comunidades, da idade, né, dessas pessoas. Então, é a avaliação dessa integração de forma mais quantitativa e de forma mais qualitativa. Então, quantitativa, você pode pensar em número de alunos participantes, em número de docentes participantes, em número de membros da comunidade, em número de objetivos alcançados, objetivos que ainda não foram alcançados, ou visualizações aí, se é uma coisa de mídias sociais, visualizações, uma coisa mais quântica que muitas vezes agrada aí aos órgãos reguladores. Mas é importante também uma avaliação quali. Lá na PROEC a gente fez uma avaliação do programa de bolsas de extensão, e a parte qualitativa foi muito boa, porque os estudantes que participavam do programa, que avaliaram, e eles deram sugestões bem interessantes e ressaltaram pontos bem interessantes do programa. Então, essa parte da quali é muito importante, que vem ao caso aí de uma ferramenta muito importante, que tem sido muito debatida, não sei se eu acabei colocando aqui, que é a ferramenta da reflexão, né? Então, a reflexão, ela é muito essencial aqui nessas ações de integração. Se ela vai ser ao final, se ela vai ser durante, se ela vai ser oral, se ela vai ser escrita, se ela vai ser um conjunto dessas coisas, a gente tem que determinar, mas o aluno tem que ter um momento o estudante tem que ter um momento que ele vai parar e vai refletir, né? O que isso trouxe para ele, o que ele levou, né? O que ele levou, o que ele trouxe. Em geral, os alunos veem que eles levaram mais, quer dizer, trouxeram mais coisas para eles do que levou, né? Eles muitas vezes acham que e é bom que achem que vão mudar muitas coisas, mas percebem que mudaram mais a si mesmos, né? É bem interessante. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque já estamos no adiantado, mas, então, a instituição, de que forma ela pode apoiar os docentes, tá, para a realização da integração? Então, eles podem apoiar por meio de fazer essa ponte entre os parceiros que já existam, então, de construir esse relacionamento, apoiar essa construção. Editais de financiamento, então, financiar projetos de extensão, programas, eventos, né, cursos, então, vários tipos de financiamento. Bolsas, então, bolsas para alunos que vão apoiar essas disciplinas, ou apoiar esses projetos de integração. Equipamentos, sistemas, infraestrutura, salas, espaços e tal. Também a gestão de eventos, também é legal, é sempre bom ter, ajuda muito nessa parte. Gestão de cursos, mentorias, treinamentos e a comunicação e divulgação. Então, são formas que a instituição pode apoiar os docentes e que facilitam muito essa integração, porque deixam aí, de fato, dão recurso para o docente, então, e ao mesmo tempo tiram aí da responsabilidade de algumas coisas que seriam mais operacionais, mais padronizadas, por exemplo, como oferecimento de cursos ou eventos. Então, é bem interessante, bem interessante a gente ter esse conjunto aí de ações, bem? Então, aqui já falamos. Existem alguns modelos que vocês podem consultar. Nos Estados Unidos, eles vão chamar isso de integração curricular, né, questão curricular, e eles têm as co-curricular, ou o que a gente chama de extracurriculares. Mas aqui vocês podem consultar esses modelos, esses frameworks. Então, ForProESH é a nossa base sempre. O Manual de Valência é uma outra base também bastante importante, porque é muito próxima à nossa realidade. E essas outras 4 frameworks aí são um pouco mais focadas nos países de língua inglesa, mas que podem trazer algumas inspirações também de como a gente pode fazer essa avaliação, tá bem? Muito bem, vou passar aqui
Sinto muito passar aqui muitas coisas. Opa, agora eu passei demais. Mas eu quero só colocar aqui algumas reflexões finais, né? A integração, a literatura traz para nós e a prática traz para nós que ela traz uma série de benefícios, tanto para estudantes, como para o docente, como para a instituição e, claro, para as comunidades parceiras, né? Então, para estudante traz uma série de contribuições em termos de aprendizado, em termos de permanência, de redução de evasão, de uma menor conexão com da teoria com a prática, um autoconhecimento, empatia. Então, para o estudante é inúmeros benefícios essa integração, né? Para o docente também traz uma nova pedagogia, né, como a Ana estava colocando, uma nova forma de fazer as coisas, alunos mais engajados, mais motivados, traz para o docente novas possibilidades, novos temas de ensino, também novos temas de pesquisa, pesquisas que podem ser feitas de forma engajada, né, pesquisas participativas, pesquisação, traz também a própria produção, né, vamos dizer assim, de livros, artigos, materiais, guias, manuais. Então traz uma produção, vamos dizer assim, produto em si também, o que é interessante porque você compartilha essa informação, né? Para a instituição traz a questão da imagem, de um envolvimento melhor com o seu entorno, de ser conhecida pelo seu entorno, essa produção também, né, propriedade intelectual, mas é uma questão muito nova, quer dizer, novas formas de fazer a coisa, inovação, né, para a própria instituição, né? E aí, para as comunidades, ela vai ter uma necessidade trabalhada, uma necessidade, às vezes, muitas vezes não é solucionada, mas trabalhada em conjunto, vai poder compartilhar seu próprio conhecimento, vai poder se expressar, vai poder ter ali o seu momento de expressão, de cidadania também, como a Ana também colocou. Então, para a comunidade também é importante e fortalece suas próprias capacidades, né? Para além de ser alguma coisa mais assistencialista, mas que eles sejam, de fato, atores nesse processo. Então, essa importância do envolvimento e comunicação entre todos esses 4 atores que eu pontuei aqui para vocês, né? Mas é isso, a gente tem que ter apoio e reconhecimento, né? Então, não adianta a gente continuar avaliando o docente somente pelos papers produzidos, pelas pesquisas produzidas ou pelos livros publicados. A gente tem que reconhecer também os esforços para a integração de ensino e extensão, porque não é um processo simples, né? Algumas áreas estão mais acostumadas com isso, não. Formação de alunos na pós-graduação, precisa ter formação na área de extensão. Se na formação de um docente, ele nunca teve contato com projetos de extensão, nunca fez extensão, para ele vai ser muito mais difícil fazer extensão depois. Então, é muito mais fácil. A gente observa isso na trajetória dos professores que fazem muita extensão. Eles vivenciaram isso em algum ponto de sua carreira, né? Então, isso também é bastante importante. Então, nosso aqui superar, né, essa questão da missão, das missões da universidade, de que essas missões são, de fato, indissociadas, né, entre ensino, pesquisa e extensão. E que tenha aí a extensão, a integração entre ensino e extensão, seja cada vez mais valorizada e mais apoiada, e que seja realizada de uma maneira adequada também para manter uma boa relação com os outros atores da sociedade, né? Isso também é importante. Então, de forma geral, é isso. Peço desculpas se fui muito rápida aqui, mas agradeço aqui a comissão organizadora da Semana de Integração e agradeço também a PROEC, que sempre nos forneceram dados, agradeço também aos professores extensionistas e que sempre estão trabalhando aí por uma universidade mais socialmente engajada. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana, professora Muriel.
Eu acho que cada uma, a seu modo, trouxe uma visão complementar acerca da integração ensino e extensão, e eu fiquei aqui, obviamente, pensando muito na nossa realidade, na realidade do FVJM, com relação à acreditação da extensão. Porque, de fato, assim, para nós aqui é uma discussão mais recente. A gente agora está começando a engatinhar no trabalho mais profícuo dentro dos NDEs, pensando na curricularização, na alteração dos PPCs, mas o fato é que a gente não tem uma curricularização da pesquisa, tirando, obviamente, os TCCs, né? Mas, assim, não é algo muito diluído, da mesma forma que temos a acreditação da extensão. Então, ao passo que nós temos professores com perfis mais voltados para a pesquisa e outros mais voltados para a extensão. E a curricularização, de uma certa forma, nos impõe uma carga horária de 10%, e isso tem que acontecer, independentemente se é equânime ou não, se temos ou não pessoal para desenvolver extensão, ou se temos isso de forma mais consolidada no interior dos cursos, ou programas mais interdisciplinares, enfim. Então, isso vem como uma provocação para nós docentes, né, curricularizar. Mas a minha pergunta um pouco vai na direção, talvez a Muriel possa começar pensando um pouco comigo sobre isso, na própria concepção de extensão. Quer dizer, vocês apresentam uma concepção de extensão, uma concepção até de gestão da extensão, mas eu fiquei pensando na concepção de currículo, né? Porque a gente está lidando hoje com a curricularização. Por quê? Como que a gente vai pensar ações de extensão, professoras, que vão variar de acordo com realidades, demandas, parcerias, diálogos com a sociedade, que são fluidas, né, que são variáveis, ao passo que o currículo, né, muitas vezes, dependendo da concepção que a gente adota de currículo, ele é engessadinho. Então, assim, na experiência de vocês, como que a gente consegue curricularizar uma coisa tão, né, entre aspas, variável, assim, fluida, né, que pode variar de um ano para o outro, de uma demanda para outra? Enfim, essa é uma primeira pergunta. Eu vou fazer um bloquinho, tá? De 3. E como você, professora Muriel, também trouxe uma perspectiva da gestão, que eu também acho muito importante, a gestão central como uma organizadora, digamos, dos pilares que vão auxiliar os cursos a fazer essa acreditação, e eu fiquei pensando que nós não temos só a gestão da extensão nesse caso, né? A gente tem a gestão do ensino e da extensão. Se na experiência de vocês há um diálogo profícuo com a Prograde, né, com a Pró-Reitoria de Graduação, e como que isso se dá? Porque na nossa instituição a gente tem, né, teve gestões e gestões, uma gestão um pouco mais ligada à Proesc e Prograde dialogando melhor, outras gestões dialogando menos, ao passo que a gente tem etapas, né, para acreditar. Algumas começam na Prograde e terminam na Proesc. Então, aqui, por exemplo, a gente vai para os núcleos docentes estruturantes, conversa sobre as possibilidades de acreditação, e isso vai para os PPCs. E vai para as emendas das disciplinas e vai para os planos de ensino. E aí a gente apresenta isso para a DAP, que é a nossa divisão de apoio pedagógico. A DAP, por sua vez, faz suas contribuições, vai para o Conselho Superior, o CONCEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E aí o CONCEP analisa, aprova ou reprova, enfim, e aí, ok, os professores vão trabalhar, só que não é simples assim. Aí vem uma burocracia monstra que diz, além do plano de ensino, que é a parte da curricularização, você tem que entrar no CIESC, que é um sistema de registro de ação, programa e projeto de extensão, e aí você vai registrar. Quem vai acompanhar, avaliar é a Proesc. E aí a gente fica naquele limbo burocrático, né? Analisa a possibilidade da curricularização, outra acompanha e certifica, e a gente fica perdido nesse monte de ação para ser registrada, enfim.
talvez narrar um pouco da experiência de vocês com relação a esse processo de burocratização da integração ensino e extensão nas universidades. E, por fim, uma pergunta bastante difícil de responder, mas eu acho que vale a provocação, que é como trabalhar sem recurso financeiro, né? Como que a gente faz essa extensão, essa acreditação sem recurso? E pensando, por exemplo, aqui na nossa universidade, a gente tem transporte, tem verba de custeio de transporte, dependendo, né, do edital de projeto de extensão, mas a gente não pode, por exemplo, autorizar pessoas externas à universidade a entrar no ônibus. Então, como que a gente faz extensão? Tem essas 3 perguntinhas para a gente poder, acho que, ampliar o debate. E aí a palavra, quem quiser começar, fica à vontade. Eu já agradeço imensamente a vocês duas por trazer essa experiência que já me fez aqui provocações muito profundas. Muito obrigada. Eu acho que eu vou começar, e aí eu deixo a questão mais da gestão com a Muriel, que é a especialista em questões de gestão. Eu gostaria de não te oferecer, não oferecer para a audiência uma resposta pronta, mas oferecer, quem sabe, uma possibilidade de reflexão. Você mencionou, Simone, a questão da dificuldade que vocês têm enfrentado, e não só vocês, obviamente, sobre pensar a curricularização da extensão, que é extensão fluida, e pensar numa estrutura que é fechada, que é o currículo. Bom, não dá para engessar. Então, eu acredito que o caminho é pensar na acreditação da extensão como algo que algo que possa ser flexível e adaptável, que atenda aos requisitos, né, de carga horária dos 10%, dentro das especificidades de cada curso, mas que abra espaço para cada novo ano, cada novo semestre letivo, cada nova experiência, essas formas, essas ações, esses projetos, eles possam ser diversificados, porque senão também a universidade não vai estar cumprindo os objetivos nem tanto da resolução, nem daquela concepção que a gente pensa da extensão como transformadora na sociedade. No fim, o que pode ocorrer, e é um risco que se ocorra, porque a curricularização veio por meio de uma imposição, então as pessoas não estão fazendo porque foi deliberado e foi uma vontade da comunidade, mas porque elas foram obrigadas. Então, esse é o lado negativo, mas eu acho que há um exercício, sim, é um grande desafio de se pensar a forma de não amarrar e não engessar essa possibilidade de o estudante realizar as ações de extensão, né? Então, a proposta deveria ser algo que você consiga equilibrar a exigência e os ditames, digamos, do que seja colocar isso no currículo, com a possibilidade de flexibilizar essas formas. Obviamente que o estudante, de repente, participar de determinada ação num semestre, a experiência dele vai ser diferente do outro estudante. É interessante, é bom que seja desse jeito. Agora, foi um aprendizado? Cumpriu o que é imprescindível? Então, acho que isso tem que se pensar. Outra coisa, eu falei do lado negativo, que eu entendo o lado negativo de você impor. O lado positivo que eu acho da obrigatoriedade, né? Não a obrigatoriedade em si, mas o lado positivo que eu entendo dessa tentativa de você... Na verdade, eu enxergo como uma tentativa de você alçar a extensão universitária ao mesmo nível das missões de ensino e pesquisa. Porque, na verdade, eu acho que grande parte das pessoas, especialmente os extensionistas, concordam que a extensão universitária ainda não tem o mesmo status que o ensino e a pesquisa. Então, a partir do momento que você tem essa extensão obrigatoriamente inserida no currículo, você está dando a ela um novo status e você está, quiçá, preparando
preparando uma posição e um locus melhorado para a extensão lá na frente. Agora, o grande problema é que, obviamente, é outra questão, é uma questão nevrálgica que você tocou. Como realizar sem recurso? Não se realiza sem recurso. Então, não dá para colocar nas costas dos docentes essa responsabilidade inteira. É responsabilidade da instituição de oferecer esses mecanismos e esses recursos sem os quais não se realizam. Essas atividades não podem ser realizadas. Outra questão, a questão de ter professor, e é uma realidade que é melhor, né? Tem mais expertise para a pesquisa do que para a extensão, eu acho. E aí existem controvérsias. Eu conheço pesquisadores da área do ensino superior que vão dizer algo mais ou menos assim: está tudo errado. O artigo 207 da Constituição está errado. Não tem que obrigar a todo mundo fazer extensão, né? Porque quem gosta de fazer pesquisa vai fazer pesquisa, quem gosta. Eu acho que essa interpretação não é adequada. Se a gente pensar no ideal da universidade cívica, ou se a gente pensar até mesmo em Paulo Freire, de você aprender junto, você aprender ensinando, de você compartilhar conhecimento, eu acho que não é aceitável. Obviamente que vão ter docentes que vão estar muito mais interessados em fazer pesquisa. E por quê? Porque ele vai receber citações, porque ele vai ser mais reconhecido, porque ele vai ter uma reputação melhor do que se ele for justamente um professor extensionista. Também tem isso. Então, a minha esperança é que com essa curricularização no futuro, você tem ali um equilíbrio. Todo mundo, obviamente, e não necessariamente todo mundo precisa praticar na mesma intensidade. Mas eu acho que também tem aí uma outra questão. Já que a extensão deve acontecer de forma indissociável, como isso vai acontecer se o docente X diz, e ele tem liberdade para dizer até certo ponto, não, eu só gosto de fazer, eu sou só bom em pesquisa. O que eu faço, eu já vi isso de docente. A minha área de pesquisa não serve para nada. Não serve para nada assim, né? Eu acho inconcebível isso. Como você não consegue transportar isso de alguma forma? Ou uma comunicação científica, ou algo que você possa levar para a sociedade. Então, se eu penso numa universidade pública, se eu penso nos financiadores que são a sociedade, ela tem... E aí que tá, eu vi uma perguntinha, eu estava olhando lá no... Desculpa adiantar aqui. Eu estava olhando lá no YouTube, eu vi uma perguntinha que até era direcionada para mim, que a pessoa... Eu não vou responder, mas a pessoa perguntou se aplica a universidade cívica ao Brasil, a universidade brasileira. Eu acho que o grande diferencial da universidade cívica é esse, né? Essa tentativa de engajamento em todos os campos. O ensino engajado, a pesquisa engajada. O que é a pesquisa engajada? É a pesquisa que não é aquela pesquisa que eu só pesquiso o que eu quero, o que eu gosto. Eu olho para a sociedade, vejo problemas que com a minha expertise, eu posso ajudar, de certa forma, né, a contribuir. Mas se eu não me relaciono com a sociedade, como é que eu vou ver esses problemas? Como eu vou encontrar esses problemas? Então, a extensão seria uma ótima oportunidade, esse professor, esses estudantes, esses futuros químicos, físicos, de encontrar, inclusive, novos problemas de pesquisa, interagindo com a sociedade. Então, assim, isso aqui dá uma conversa muito extensa, eu vou parar por aqui, só umas reflexões, enfim, umas questões que nas quais eu penso e eu acredito, mas agora eu deixo com a Muriel a palavra. Obrigada, Ana. Eu vou só pedir para a Marcela colocar aqui, que eu esqueci de passar os nossos contatos, Marcela, se você puder. Só aqui para o pessoal que está assistindo, tem os nossos contatos e também tem aqui o QR Code que a Ana gerou para as referências que a gente usou aqui nesse debate, tá bem? Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, se quiserem participar do nosso grupo de estudos, também são todos bem-vindos. Obrigada, Marcela. Então, aqui, várias coisas, eu achei engraçado, você falou que a terceira pergunta era difícil, mas acho que todas são.
essa questão da concepção do currículo. Então, acho que, assim, um ponto que pode traz uma reflexão para várias dessas questões que você colocou, Simone. Quando se faz a obrigatoriedade dessa integração, você cria uma certa revolução nas coisas. Eu acho que parte da intenção, ou boa parte da intenção, é isso. Então, nós vamos ter que rever o currículo. Puxa, nosso currículo é engessado, então vamos ter que fazer alguma coisa, né? Então, traz essa reflexão sobre as próprias inovações curriculares, um debate aqui que o pessoal da Unicamp, do EA2, que é um órgão que a gente tem aqui, que deve ser semelhante ao de vocês, faz. Então, de trazer essas inovações, de flexibilizar o currículo. Os nossos alunos, na minha opinião, passam muito tempo em sala de aula. Demais, é muito conteudismo, então não tá legal. Então, traz um pouco esse abalo no currículo, como que a gente vai integrar isso, de que forma a gente vai fazer, quais são as possibilidades, vamos ter que flexibilizar, né, esse currículo, e etc. Então, traz isso e é uma mudança de concepção, né, bem grande da questão ensino e aprendizagem, né. O professor Sérgio Leite, aqui da Unicamp, fala muito isso. A gente passa de uma concepção de ensino para uma concepção de aprendizagem. Não é eu que ensino, é o aluno que aprende, né? Se ele não aprendeu, não valeu nada eu ensinar, né? Mas aí entra essa questão que você falou também, que você comentou da extensão ligada ao docente e ligada ao currículo, né? Assim, é uma percepção minha, a extensão, ela é muito pessoal, especialmente, bem, de forma geral, se você está tratando com empresas, se você está tratando com comunidade vulnerável, em situação de vulnerabilidade, se você está tratando com idosos, é muito pessoal. Então, de forma geral, é aquele que está pondo a cara ali, seja ele o docente, o estudante, o funcionário, quem quer que seja. É aquele que está representando a universidade. E ali se estabelecerão laços de confiança, né, ali, né. Então, o que acontece é que, de forma geral, a gente tem muito essa dependência, que é natural do tipo de ação que a gente faz. O que não se pode ter é que esse docente não seja amparado institucionalmente, que institucionalmente não existam mecanismos, né, de, esse docente não quis mais, tem outro, né, seria que a gente conseguiria que outro assumisse esse projeto, esse programa, a pessoa aposentou, e daí, como é que faz, né? Então, institucionalmente, a gente tem que ter uma questão estratégica envolvida, mas a gente não pode deixar isso de lado, de entender que é uma relação ali de confiança que tem que ser construída. Em alguns países, você, como eu falei, tem aquela questão centralizada, então ali é um funcionário, né, que fica o ano inteiro, né, não é uma disciplina, esse é um outro desafio nosso. A gente tem uma disciplina uma vez por ano, né, uma disciplina semestral, sei lá, ou trimestral, dependendo da universidade, tem aquela disciplina semestral, nos próximos semestres não tem a disciplina, né, e aí, o que você faz com aquela comunidade no segundo semestre? Mas é outra disciplina que eu dou, ok, mas então são reflexões que a gente tem que fazer, a gente não pode esquecer essas pessoas por 6, 8 meses, né? E aí você fala, bem, essa questão do currículo também tem outra coisa, e a Ana conhece mais isso do que eu, mas a gente estava estudando a teoria da mudança, né? Então, na teoria da mudança, você começa ali pelo impacto. O que você quer? O que você quer para o seu aluno, para o seu estudante? Que tipo de competências você quer que ele crie? Que tipo de habilidades, não sei, você quer que ele adquira, ou sei lá, construa durante a universidade? Então, você começa do impacto. O que eu quero? Bem, aí eu quero isso. Então, aí eu vou para o recurso. O que eu ponho? De que forma eu ponho esse recurso? Que recurso é esse? Né? Que resultados eu estou esperando? Quais são os riscos, né, que podem advir disso? Então, a gente tem que olhar nessa questão do currículo isso. Que impacto eu estou esperando dessa integração? Né?
Sobre o diálogo entre as pró-reitorias, isso é bem complexo mesmo, porque dependendo também das demandas que se tem, cada pró-reitoria tem, né? Então, quando a gente entrou na pró-reitoria, na PROEC, na pró-reitoria de graduação, tinha muito uma discussão que estava passando no Conselho Universitário sobre as cotas, né? Então, aquilo foi prioridade num determinado momento, porque é um assunto bem complexo, né? Como é que se faz isso, cotas disso, cotas daquilo, e essa relação. Então, se teve que esperar esse momento para poder começar uma outra discussão. Então, às vezes os timings são diferentes por conta de outras demandas que acabam aparecendo. Então, é um diálogo muito obrigatório, né? A gente está programado agora um webinar aqui na Unicamp dos 2 pró-reitores, de extensão e de graduação, juntos para tratar da questão da integração, né? Então, é um diálogo muito obrigatório, né? E aí, nas questões de recurso, que você estava falando, aqui, essas demandas decorrentes da integração tem que ir para o orçamento da graduação, né? Aqui a ideia é que venha do orçamento da graduação, mas fora do orçamento da graduação vem de algum lugar, né? Então, quando a gente comentou com um colega nosso, o Mike Bishop, da Cornell, falando, nós temos essa obrigatoriedade, tal, e ele falou, bem, mas e o recurso, tal? A gente falou, não tem. Ele falou, nossa, mas isso é uma loucura. Loucura. Como é que você tem uma obrigatoriedade de lei e não tem um fundo, alguma coisa paralela que vai financiar isso? Né? Ele falou, que loucura é essa, né? Mas acho que aí vem aí, pensando em Paulo Freire, parte da luta. A gente tem que mudar também esse tema. Eu sei que é complicado, mas é isso. Como é que a gente luta por uma forma diferente de alocar esses recursos? Então, eu vou dar um exemplo. Eu não sei se eu estou falando, eu não sou muito entendida, mas, assim, aqui, por exemplo, quando a gente tem um estágio, é a Unicamp que paga o transporte, ou pagava há 2 anos atrás, não sei como é que está hoje. Então, o nosso aluno ia para uma grande multinacional, e quem paga o transporte é a Unicamp. Vê se tem sentido um negócio desse. Não tem sentido. Quem tem que pagar é não, é uma pequena empresa, ok, é uma ONG, ok, mas é uma grande multinacional, não é a Unicamp que tem que pagar o transporte. Então, isso eu posso direcionar. Né? Mas aí eu tenho que mudar, como você falou, Simone, não pode o terceiro entrar no ônibus, vou ter que mudar essa regra. Vou ter que mudar essa regra de alguma forma. Porque a gente tem que dar acesso à população, a uma instituição pública. Gente, a gente até vai até as comunidades, mas a gente tem que fazer as comunidades virem até nós também, usar os nossos espaços. Né? Em algumas universidades, eles têm um tipo de espaços que são compartilhados com a comunidade, incubadoras. Eu sou super fã do modelo que é das Kitchen Incubators. Então, você tem a cozinha, a incubadora de cozinhas, ou alguma coisa assim, né? Que as pessoas da comunidade que, né, produzem alguma coisa alimentícia para vender, usam o espaço da universidade para fazer isso, né? Super legal. Aqui na Unicamp a gente tem o espaço Plasma, que foi recentemente inaugurado, mas é para estudante, então é um espaço de coworking e recursos compartilhados, de impressão 3D, uma série de coisas. E o aluno pode desenvolver ali o seu projeto. Não seria legal a gente ter isso para a comunidade? Uma pessoa quer fazer brindes para vender, a gente tem um espaço, a pessoa vai ali e usa, o outro vem e usa e tal. Então, essa pessoa traz ideias, essa pessoa trabalha com professores, etc. Então, abrir a universidade também à comunidade é muito importante, para eles se sentirem parte, né? Porque senão eles vão sempre se sentir uns externos, alienígenas dentro da comunidade, eles nem ousam, né? Eles não ousam ir num evento da universidade, num teatro, porque eles acham que ali não é o lugar deles. Acho que era isso, né? Vamos ver. Então, parte disso é essa luta. Obrigada. Obrigada, professoras. Realmente temos aí muitas frentes, né, de debate, mas vamos continuar lendo algumas questões
que apareceram aqui no chat. Marcela, você me auxilia, obrigada. Tem uma direcionada aqui, professora Ana Maria. A Heloísa Mendes pergunta se você acha que a universidade cívica encontra-se contemplada nas normativas brasileiras que definem as finalidades do ensino superior. Temos alguma coisa na LDB? Talvez alguma coisa nesse sentido também, né? Peraí. Olha, normativamente eu não acredito. Nem normativa, aí eu vou ser provocadora, tá? Mas antes de falar, eu quero dizer que eu sou, obviamente, fã da universidade pública, então, por favor, mas vamos provocar. Nem normativamente e nem na prática eu acredito que as universidades se enxergam como universidades cívicas. E eu sou advogada, eu sou formada em Direito, então, assim, eu já falei isso para a Muriel, né? Às vezes a gente tem aí alguns desentendimentos no bom sentido, não no mau sentido. Alguns embates, e, obviamente, a minha formação é essa, é uma formação jurídica, é o pensar jurídico, então não tem problema nenhum com lei, eu me dou muito bem com lei. Só que uma coisa é clara, né? Você querer resolver e você querer introduzir posturas e novas pedagogias e novos relacionamentos por via da imposição legal não funciona. Então, tentando responder essa pergunta, não, eu não acredito que a universidade cívica esteja contemplada e talvez ela nem devesse estar contemplada, porque se estivesse contemplado seria assim, deve, né? Obrigatoriamente, a universidade deverá. Então, assim, porque a universidade cívica, ela é muito mais, em primeiro lugar, a universidade, os quadros diretivos, e aí depois isso deve se espalhar por toda a comunidade acadêmica, ela tem uma visão muito clara do seu papel na sociedade. Obviamente, pessoal, que quando a gente está falando, e aí alguém pode dizer, você está trazendo uma experiência, né? Coisa chata isso, você fica tentando copiar, não é tentar copiar, né? O que a gente faz no nosso grupo de estudos é tentar entender como é feito lá fora, tentar ver o que de interessante, o que de legal, porque são as universidades que estão muito mais tempo aí, né, pessoal? Quando essas universidades nasceram, nós nem tínhamos universidades no Brasil. Nós tínhamos o ensino superior, cursos isolados, nós não tínhamos universidades. Então, a universidade cívica, esse sentido de cívico, é uma universidade ela entende a sua missão. Eu vou dar 2 exemplos aqui e eu vou para um outro contexto, que é o contexto norte-americano. E que esse termo cívico existe também lá, mas a universidade cívica é uma coisa mais do contexto europeu. Ontem à noite, na nossa palestra, a professora Elizabeth Balbachevsky trouxe um exemplo de Yale, e aí eu lembrei de um exemplo na minha pesquisa, da Johns Hopkins. Eu vou começar com o exemplo, nós estamos falando de 2 universidades particulares, né? Não estamos nem falando de universidade pública. Mas vamos tentar levar esse conceito de universidade cívica no seguinte sentido, da universidade que reconhece que ela tem uma importante missão na sua localidade, né? Então, a professora Beth mencionando, né, que ela participou de um evento, acredito que tenha sido um evento virtual, e que o reitor de Yale falou o seguinte, né, uma universidade elitista, que faz parte da Ivy League, com, né, mensalidades astronômicas, com processos seletivos, né, com processos de seleção extremamente elitistas, enfim. E o reitor de Yale, refletindo nessa universidade elitista, como essa universidade poderia abraçar e poderia acolher o estudante que não está em Yale e que provavelmente nunca vai conseguir estar em Yale. Então, pensando, por que esse estudante não pode vir para a universidade, utilizar, por exemplo, a biblioteca e ter acesso às áreas da universidade e se beneficiar de alguma forma
da nossa expertise, da nossa estrutura. Para mim, isso é uma mentalidade eu não vou falar nem talvez da universidade, mas uma mentalidade pensando, fazendo uma ponte com a universidade cívica. Agora eu vou trazer o meu exemplo, esse é um exemplo pessoal, porque isso está na minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado, mas eu até esqueci o título da minha tese de doutorado, não é que eu esqueci, não, o título, mas eu fui explorar a terceira missão. No doutorado, eu perguntei o que é terceira missão. Tá, mas o que é isso? De onde vem esse termo, extensão à terceira missão? Tá, mas aí tem um problema. Se eu vou pesquisar, vou perguntar no exterior, a extensão, essa terceira missão não é chamada de extensão em tudo quanto é lugar. Mas o que cabe na terceira missão? O que é? E aí eu tive que sair procurando como isso é chamado em outros lugares. Então, por exemplo, na Universidade de Manchester, para onde eu mandei questionários, essa terceira missão, que é essa relação com a sociedade, ela é chamada de responsabilidade social. E essa responsabilidade social, ela está inserida em tudo, no ensino, na pesquisa, nos serviços, na contratação, nos processos administrativos. Mas vamos voltar para Yale, para Johns Hopkins. Para Johns Hopkins, eu também enviei questionário e perguntei, bom, uma série de perguntas, mas o coração ali do questionário era entender o que é a terceira missão. Que missão é essa? Essa missão que não é o ensino, não é a pesquisa, mas que ela só pode acontecer porque você realiza ensino e pesquisa, porque você tem expertise, você tem a comunidade acadêmica, você tem estruturas, laboratórios, bibliotecas, enfim, né? A extensão acontece, justamente essa relação acontece porque eu tenho docente, né? Eu tenho estudante, eu tenho as estruturas, enfim. E eu descobri algo bem interessante também de uma universidade, Johns Hopkins, também, você sabe, uma universidade particular, também uma universidade privada, também, digamos assim, de elite. Sua grande expertise é a área da saúde, mas ela é uma universidade abrangente, tem várias áreas e campos do saber. E eu perguntei também, então, o que é a terceira missão? Falou, olha, a terceira missão é você levar para a sociedade, promover o desenvolvimento da sociedade. E, inclusive, Johns Hopkins colocou ele criou uma agenda de desenvolvimento econômico partindo do seguinte princípio: essa universidade privada elitista, a saúde, o bem-estar e a saúde do campus está inextricavelmente ligado ao bem-estar e à saúde da sua comunidade. O que Johns Hopkins quer dizer? Não adianta a gente ter aqui um campus tecnológico, sofisticado, esses alunos que vêm de várias partes do país, inclusive do mundo, enquanto tem uma comunidade e eu viro as costas para a comunidade. Johns Hopkins, né, a sede fica em Baltimore, estado de Maryland. Baltimore é uma cidade com bastante pobreza, passou várias fases, mas uma das cidades mais violentas, está entre as mais violentas dos Estados Unidos. Então, qual foi a ação da Johns Hopkins? Primeiro que se integrou uma parceria dentro da própria cidade, parceria com empresas, com outras instituições âncoras, essas instituições hospitais universitários, organizações, e então criou uma agenda de desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, um dos itens dessa agenda de desenvolvimento econômico, das compras, né, das compras que a Johns Hopkins realizar, X% vão ser realizadas com empresas de minorias, de mulheres, com pequenas empresas. Das obras que a Johns Hopkins realizar, um percentual, até chegar a um percentual X, vão ser de pequenas empresas, de mulheres. Johns Hopkins também tem um programa de melhoria de vias públicas, de praças. A ideia é a seguinte: algumas pessoas nunca vão passar pela universidade, por essa universidade, provavelmente. Mas como eu posso impactar a vida delas? Como eu posso levar a elas alguns benefícios do conhecimento?
Então, assim, tem muitas outras ações para não ficar só nessa questão. Então, voltando aqui para fechar essa pergunta sobre a universidade cívica, eu queria que, muito rapidamente, e eu vou pedir desculpas, mas eu queria compartilhar aqui uma obra que eu acho muito interessante e que, embora ela não seja sobre a universidade cívica exatamente, é uma obra do professor John Douglas, da Universidade da Califórnia, Berkeley, The New Flagship University. Nessa obra, eu resenhei essa obra, inclusive, eu encaminhei a resenha dessa obra para que fosse encaminhada à audiência. Nessa obra, o professor John Douglas, ele questiona o modelo de universidade atual. O que ele chama de flagship university são essas universidades emblemáticas de cada país. Então, seriam, em regras, as universidades públicas. E aí ele vai dizer, bom, não que não pudesse ser privado, mas, em regra, são essas universidades mais importantes em cada país. Então, seriam, no nosso contexto, seriam as universidades públicas, que, historicamente, têm aí processos seletivos mais... digamos assim, mais elaborados, uma seleção, né, mais elaborada de alunos, um quadro de docentes de nível de excelência, doutores. Elas foram historicamente beneficiadas com financiamentos mais robustos, etc. Bom, o que está acontecendo com essas universidades? Elas não devem se preocupar unicamente com rankings internacionais. A grande questão da obra é a seguinte, olha, qual que é o propósito das Flagships University? Elas têm que se transformar em New Flagships University. O que é isso? São universidades que não perdem de vista qual que é o seu propósito basilar. Servir a sociedade a qual lhe deram vida e propósito. Deixa de lado um pouco essa questão dos rankings, essa tentativa exacerbada de conseguir melhores posições em rankings internacionais e olha para o seu entorno, olha para o seu país, e ele coloca assim, a rota sequencial e lógica deveria ser primeiramente o local, a região, e depois, então, você se preocupar com a sua reputação internacional. E ele coloca o seguinte, não é que essas coisas sejam incompatíveis. O ideal é que você seja reconhecido internacionalmente, mas também você tem uma importante participação, um importante impacto na sua localidade. Então, o que eu acho, eu trouxe aqui apenas uma abordagem, que é a abordagem da universidade cívica, mas, assim, tem muita outra literatura que coloca essa questão da universidade, ela se preocupar com o seu local, os impactos que ela pode levar para a sociedade. E eu acredito que esse momento da curricularização da extensão, da acreditação da extensão, como a Muriel colocou, eu vou chamar isso de um momento de inflexão para a universidade brasileira. Não é só universidade, porque, na verdade, essa obrigatoriedade é para o ensino superior, né? É um momento de inflexão. E não é um momento, obviamente, fácil, e está acontecendo o que está acontecendo. Está todo mundo preocupado, todo mundo cheio de dúvidas, como a Muriel falou, né? Quando o estrangeiro, né? Quando o gringo ouve uma coisa dessas, ele fica abismado, né? Você tem que fazer algo sem ter recursos, realmente é um grande problema, mas se nós formos pensar nos possíveis e prováveis resultados positivos disso tudo, construir, eu espero mesmo que a curricularização da extensão, ela sirva para construir esse senso de engajamento, esse senso de função social da universidade. O fato é que eu entendo que a universidade passou muito tempo em si mesmada, fechada em si mesma. Então, se ela quer que a população entenda o seu papel, a sua função, o que ela faz, ela precisa se relacionar com a sociedade, né? Se formos pensar numa pesquisa do CGE sobre percepção pública da ciência, que foi feita em um período, foi divulgada acho que em 2019, 2020, se não me engano, e aí foi perguntado se as pessoas conseguiam identificar pelo menos um cientista ou uma instituição científica.
mais de 80%, não estou lembrada agora, o percentual ficou entre 80% e 90%, não conseguiu identificar. E se nós pensarmos que mais de 90% da pesquisa é feita na universidade pública brasileira, isso é grave, né? O que nós estamos fazendo, que a sociedade não consegue identificar, pelo menos uma universidade, ou pelo menos um professor de uma universidade, um pesquisador. Então, assim, eu acho que a gente tem que, realmente é um momento complicado, mas é um ponto de inflexão, é um momento para a gente pensar. Mas eu já falei demais, aí eu deixo o barco seguir. Obrigada, professora Ana. Acho que a gente tem mais uma perguntinha da Heloísa. Para a professora Muriel. Como você avalia a internacionalização da extensão? Já é uma realidade em alguns lugares do mundo ou ainda não? Obrigada pela pergunta aí, Heloísa. Vou colocar um ponto no que a Ana falou antes, que a gente fala da Torre de Marfim, né? Então, um termo que a gente usa, né? Para essa rigidez, né? De abrir mão aí de um status, vou colocar entre aspas, né? Que a gente acha que tem, né? E passa pelo reconhecimento de que todo tipo de conhecimento é válido e importante numa sociedade, né? Então, isso é importante. Com relação à internacionalização, aqui no Brasil isso não temos, né? Internacionalização específica para extensão não temos. Mas em outros países é muito comum, né? Nos Estados Unidos, no Canadá isso é muito comum, só que é bem complexo isso, né? Porque imagina que eu vou sair daqui da universidade e vou ali para uma comunidade em situação vulnerável e vou trabalhar com ele de alguma forma, né? Isso já é complexo dentro do mesmo país, na mesma região, na mesma cidade, né? Agora, imagina você em outro país, né? Então, o quanto você conhece daquele país, né? Então, eu conheci muitas pessoas que achavam que a gente adorava comer guacamole, né? Então, que a gente fazia cestas, não entende nada do que a gente também não entende o que é o outro. Você acha que a gente entende o que é, quais são os países da África? Nomeia aí 10 países da África, né? E cada país é um mundo, e dentro desse cada país existem vários grupos, né? Numa comunidade só, a gente tem vários grupos trabalhando. Então, imagine você ir para um outro país, num outro continente. Então, eles fazem muitos projetos na Ásia, na África, né? Muito complexo. Primeiro é isso, como é que eu vou levar uma solução pronta, né? E eu acho que eu vou solucionar o problema que eu acho que eles têm, né? Mas isso é válido aqui, para nós aqui, para internacionalização e não internacionalização. Então, a gente acha que eles têm um problema e a gente quer ir lá solucionar com alguma solução que a gente acha interessante. Então, primeiro que a África não é um país só, a África são 49 países, se não me engano, né? E cada um tem suas particularidades, tem religiões diferentes, tem grupos diferentes, então eles têm uma dificuldade muito grande. Nos Estados Unidos, eles conseguem fazer muito engajamento interno, porque os problemas sociais são muito grandes. Agora, em países que são mais, vamos dizer assim, desenvolvidos, ou mais equitativos, sei lá, Dinamarca, Suécia, essas coisas, eles têm problemas, mas vou dizer que tem países que têm muito mais problemas que eles, né? Então, se faz muito essa internacionalização dessa extensão. Eu me lembro que eu até usei numa disciplina minha, tem um vídeo que vocês acham no YouTube do Engenheiros Sem Fronteiras do Canadá. Eles fazem, não sei se anualmente, mas eles têm uma periodicidade, eles fazem um relatório do que deu errado. Então, relatório do que deu errado. E ele conta no vídeo uma experiência de um país africano que eles foram para montar, se não me engano, um sistema de distribuição de água potável, alguma coisa assim. A hora que eles chegaram lá, tinha um sistema exatamente igual deles, quebrado. E aí, mas vai plantar outro igualzinho, né? E aí eles descobriram que o problema era que não tinha manutenção depois. Eles iam embora
e o sistema quebrava, gente, quebrava, né? Normal. Então, é um vídeo bem interessante que mostra um pouco isso, vem com a realidade, a coisa pronta, sendo que não é aquilo que eles precisam, né, de uma equipe de manutenção, uma capacitação das pessoas ali para fazer a manutenção e tal. Então, é bem difícil isso. Um outro ponto difícil é o seguinte, e isso as ONGs trabalham muito também, é uma coisa que vai uma reflexão para as ONGs também. Então, você vai, por exemplo, em países mais pobres que o nosso, e vai para lá e, sei lá, vai para apoiar crianças, né, jovens, crianças, algum projeto desse tipo. E aí você fica lá 1 mês, né, 2 meses, e depois você vai embora. E aí você pensa, e aí, essas crianças, e esses jovens, né? Vem outros, mas, gente, é outra pessoa, lembra que a gente falou da relação de confiança e sentimento que aquele cria, né? Então, vem outra pessoa, e imagina o impacto que isso tem, né, nas crianças, né? Então, é um cuidado muito importante que a gente tem. Mas nos países, nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum essa internacionalização, eles irem nesses projetos que eu vou chamar de mais para um lado do voluntariado, são geralmente, pela minha perspectiva, pelo que eu conheço, são mais projetos extracurriculares do que curriculares. São programas que eles têm, do verão e tal, que o pessoal vai, mas não, integrado no currículo, eu vou dizer que é capaz de eles estarem até mais atrasados que nós, no sentido dessa vastidão, dessa permeabilidade em todos os campos, né? Lá é uma coisa muito mais opcional, né? mais voluntariado, voluntária, não voluntariado, mas voluntária, né? Uma coisa que eu queria colocar também, aí do que a Ana falou, dessa questão de realmente se a universidade é cívica, isso é muito forte nos Estados Unidos, talvez aqui mais indiretamente, o histórico das instituições muitas vezes cria um ambiente não propício a essa integração, né? Porque essas universidades, a própria Unicamp, ela foi criada num distrito da cidade de Campinas, no distrito de Barão Geraldo. Uma vez que você põe uma universidade lá, ou a Faculdade de Ciências Aplicadas, de onde eu sou em Limeira, colocou-se uma universidade lá, aquilo gera um impacto naquela região, positivo e negativo, né? Então, é muito comum nos Estados Unidos a ideia de que a universidade traz a gentrificação, assim que fala, né? Aqueles espaços ao redor da universidade, eles a universidade vai expulsando as pessoas originais daquela região, porque começa a ficar mais caro o aluguel, né? Começam a comprar os imóveis ali. Nos Estados Unidos, a própria universidade compra os imóveis para alojar seus estudantes, para fazer sua ampliação, né? Então, muitas universidades isso acontece, e aí vai criando uma imagem ruim frente à comunidade, o entorno, né? Então, esse histórico, essa trajetória da universidade, ela pode prejudicar essa relação. Então, é comum você ouvir os colegas relatando que o pessoal da comunidade fala assim, bem, até hoje, o que você fez por nós? Né? Como é que eu sei que você vai, de fato, fazer alguma coisa daqui para frente? Lembrando que nos Estados Unidos, muitas dessas universidades não pagam imposto, né? Então, ocupa uma área nobre da cidade, não paga imposto territorial, não paga IPTU, né? Cobra mensalidades altíssimas, que ninguém da comunidade consegue se matricular, e aí vira uma relação péssima, né, com o entorno onde eles estão. Isso é claramente, por exemplo, o caso da Brown. A Brown era uma universidade que veio do tráfico negreiro, né? Tem um histórico horrível, né, assim, de como foi criada e tudo mais. Mas é muito comum isso em muitas universidades. Agora, o caso das universidades land-grant, como a Cornell, ela a Ana vai saber explicar melhor aí o que é o land-grant, mas ela foi um programa, né, dos Estados Unidos,
de colocar uma universidade pública em cada estado e foi colocada nas terras indígenas. Quer dizer, sabe? Então, cria-se ali uma péssima relação, né? Começa já de princípio com a relação mais balançada aí, né, dessas coisas. Espero ter respondido aí, Luiz. Obrigada. Temos mais uma pergunta, destinada à professora Ana. A Dalva pergunta, gostaria que falasse um pouco sobre a ação da universidade para difundir esse seu papel cívico na sua localidade, para que ocorra aproximação entre comunidade e instituição. Ok. Bom, isso pode ser muito diversificado, né? Peço licença para a Muriel aí para falar um pouquinho de um projeto de... não, foi o projeto aprovado, né, Muriel? Então dá para... nós temos um projeto aprovado, foi submetido pela professora Muriel, dois projetos, na verdade, de extensão, um projeto de extensão virtual e um projeto de extensão presencial. E, de certa forma, a gente, só para que exemplificar, né? Como ação da comunidade acadêmica, depois eu falaria o que eu penso da universidade nos seus quadros diretivos. Então, qual que é o nosso objetivo? Poxa, mas a Unicamp tem tanta coisa interessante, né? Ela faz tanta coisa interessante, tem tanta coisa acontecendo e a comunidade não sabe. Então, a gente pensou, a Muriel teve essa ideia, eu só colaborei, de criar, por meio de um projeto de extensão, uma tentativa de criar uma plataforma na qual você poderia disponibilizar, tanto para a comunidade acadêmica, mas especialmente para a sociedade, uma forma dela acessar e conhecer o que a universidade faz, o que está acontecendo. Então, é uma forma de você mostrar para a comunidade, para a sociedade como um todo, o que a universidade faz. Outra forma é a questão, e aí é uma questão, então tem tanto a questão da comunidade acadêmica, ações específicas, Gente, vamos pensar, a pandemia foi uma tragédia, né? Tantas e tantas mortes. Mas olha o que a pandemia fez com a comunidade científica. A comunidade científica saiu da sua torre de marfim, saiu dos seus laboratórios. A gente não via todo dia praticamente um cientista, um pesquisador no Jornal da Cultura, no Jornal X, Y, Z, nos webinários. Que legal! Por que isso não era assim antes? Porque a gente não conseguia ver a cara dessas pessoas, porque elas não vieram traduzir as suas pesquisas para a população, para que a população pudesse saber o que ela faz. Isso é um papel cívico, tá? Então, assim, quiçá isso permaneça no futuro, tá? Obviamente que eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado que eu concluí antes de entrar nesse novo na Universidade de São Paulo, que foi justamente buscar entender, conversar com docentes e quadros diretivos sobre a atuação deles na Covid durante a pandemia. Mas, claro, porque eu tinha um tempo curto, eu fiz um recorte, então não tudo, né? Obviamente não deu. Imagina quantas ações de extensão e atividades artísticas e culturais aconteceram no Brasil afora e primordialmente em universidades públicas, né? Imagino que todo mundo aqui esteja tremendamente cansado de tanto assistir e participar e palestrar ou só assistir webinários, etc, etc, etc. Então, teve muita coisa, ainda bem, né? Que a gente teve bastante coisa. Mas, assim, então, eu fui pesquisar, primeiro, fiz um apanhado geral, um grande levantamento daquilo que eu chamei de ações de ciência, tecnologia e inovação, né? Então, eu fiz esse recorte, buscando por universidades, docentes, que estiverem envolvidos em pesquisas diretamente ligadas à Covid-19, mas não só da área das ciências duras ou das ciências médicas e biológicas, mas também bem interdisciplinar, tem economistas que trabalhou com modelagem matemática, né? A pandemia evidenciou a urgência e a necessidade da interdisciplinariedade, de currículos interdisciplinares, de uma interação interdisciplinar. Então, assim, o que acontece, né? Dessa forma, como a universidade, como os cientistas vieram a público, as próprias universidades
criando canais de comunicação, enfim, é assim que a universidade deve. Mas isso é cansativo, mas é muita coisa. É assim que ela deve se posicionar. Tá? Ontem à noite, remetendo de novo as questões da professora Elizabeth, porque, como eu falei para a Muriel, a mulher é um poço de conhecimento, né? Ela, primeiro que ela tem, assim, ela está integrada em redes internacionais, então ela conhece tanto a realidade do Brasil, mais a realidade de diversos países do mundo, né? Ela dando o exemplo do caso da Universidade da Califórnia, aí a gente está falando de uma universidade pública. Uma diferença, né? No Brasil você não tem a comunidade, a sociedade participando dos órgãos deliberativos e tendo voz também na universidade. Na Universidade da Califórnia ela tem. E esse espaço para a sociedade, para a comunidade, nos órgãos deliberativos da universidade, foi essencial para a defesa da universidade em momentos de crise, como os que nós atravessamos. Vamos cortar bolsas, vamos cortar financiamento, vamos punir o reitor, vamos perseguir o professor, etc. A comunidade, esses representantes da comunidade, tendo voz, conhecendo o que é feito, sabendo o que a universidade faz, foram lá e defenderam. Não vai fazer isso. Não vai cortar. Não vai, vamos mudar a regra de acesso, vamos tornar mais complicado, mais difícil. Não vai fazer isso. Então, para que efetivamente a universidade possa ser defendida, primeiro ela tem que ser conhecida. Isso também é um papel cívico. Né? Então, assim, eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, mas então é isso, tem tanto o papel da universidade como um todo, de ela ter o seu marketing institucional, ela ter não só o marketing institucional, mas ela ter esses canais de divulgação científica, de divulgação do que ela faz. Eu lembro o momento em que a Unicamp estava completando seu 50º aniversário. E foi feita uma iniciativa que depois, assim, isso ficou lá para a história, né? Tá lá na história, você pesquisa, você acha. Foram publicados uma série de posts, né? E foram feitos, inclusive, você lembra, Muriel? Foram feitos até banners, né? Então era assim, e foram afixados pelo campus, mas eu acho que devia ser colocado até pela cidade. Isso estava na internet, na página. Você sabia que a Unicamp foi a primeira que desenvolveu, né, o exame? Eu não sei agora, não vou lembrar, né? Eu vou dar um chute aqui, mas é algo nessa linha. O exame HPV, etc. Você sabia que o primeiro Código Brasileiro de Alimentação foi desenvolvido na Unicamp? E por aí vai. Né? E era algo bem assim, bem popular, digamos assim, uma linguagem bem popular, bem para mostrar para o público. Né? Então, uns banners grandes que foram fixados e mais material de internet. E tem muita coisa, eu salvei alguns e tal. Você sabia que o Unicamp fez isso? Você sabia que não sei quando aconteceu tal coisa? Mostrando E aí, tinha coisa que eu não sabia. E tinha coisa que muita gente, há muito tempo no Unicamp, também não sabia. Olha, a gente de dentro não sabia. Imagina o pessoal de fora. E você lendo aqueles banners e aqueles posts, você pensava, nossa, mas olha só, hein? Que incrível isso. Então, assim, você já imaginou se você tem essa atividade com uma certa continuidade, né? De você, mas isso é ostensível, é como você faz com criança, né? Você fala muitas vezes, não faz assim, não coloca a mão ali, até que em algum momento. Então, para uma sociedade que não conhece a importância da universidade pública, eu acredito que nós temos aí uma missão, que é uma missão que deve ser contínua e que vai se prolongar ao longo dos tempos, e não só o papel da comunidade acadêmica, o papel das direções centrais é muito importante, mas a gente sempre volta naquela questão. A maioria das ações que você faz, você precisa de recursos, né? E a Universidade Brasileira, ela é resiliente, isso foi a minha fala ontem. Aliás, a ciência brasileira é resiliente. Eu não sei se vocês entraram em contato com aquele relatório da Unesco, muito recente, que foi publicado, se não me engano, esse ano, que colocou exatamente isso. Agora, até que ponto, né, vai essa resiliência?
a ciência brasileira, a comunidade científica extremamente resiliente, porque acho que foi feito um levantamento tipo de 2015 a 2018, 19, não estou lembrada, é um recorte aí entre 14, 2015 até 2018 ou 19, e foi apontado aí as incríveis reduções no fomento, a pesquisa, financiamento, etc. E mesmo assim a comunidade científica brasileira continuou aumentando e publicando e crescendo, ou seja, a universidade é uma instituição resiliente, ela é uma instituição milenar, né? Se nós formos pensar na origem da universidade ocidental, ela nasceu lá, segundo o consenso aí entre historiadores, a Universidade Ocidental nasceu lá na Idade Média, né? Por quê? Porque é nessas instituições que você encontra, segundo eles, as características que até hoje você reconhece em uma universidade, claro, num nível mais sofisticado. E ela conseguiu atravessar séculos e enfrentar uma série de mudanças na sociedade, e ela é ainda algo que se reconhece como uma universidade. Então, olha o poder que a universidade, e eu estou falando da universidade, eu estou pensando nos seus integrantes, né? Que a universidade, enfim, a universidade, ela é um conjunto de prédios e laboratórios, né? Não tem uma universidade sem a comunidade acadêmica. Então, essa é uma questão bastante importante, essa maneira de você mostrar para a comunidade, é você realmente ter canais em que a comunidade possa acessar, você se fazer visível, você mostrar o que você faz, tanto em termos para você ser do seu marketing, para você ser reconhecido, mas também para a própria sociedade saber que se ela precisar de alguma forma, ela pode ter acesso, né? Um problema na Unicamp, por exemplo, ainda hoje, algumas pessoas associam a Unicamp ao hospital. Pessoas da região de Campinas, pessoas de Campinas, isso é grave, né? Então, a pessoa diz, eu estou indo para a Unicamp. Sim, mas você está doente? O que você vai fazer lá? Você vai no hospital? Não, eu estudo na Unicamp. Ah, mas a Unicamp também tem cursos. Não, é uma universidade. Por acaso, ela tem um curso de medicina, ela tem um hospital universitário. Então, isso é grave, né? A sociedade, a comunidade, inclusive a comunidade mais próxima, não saber quem você é, o que você faz, a importância do que você faz. Não sei se eu respondi, porque vocês perceberam que eu falo demais, e aí faço umas voltas, enfim. Eu vou comentar rapidamente alguns pontos que a Ana colocou aqui. Então, a gente pode também melhorar essa relação, além do que a Ana falou da divulgação, da comunicação, mas da participação da comunidade em conselhos da universidade. Então, nós temos isso na Unicamp, no Conselho de Cultura, na Comissão Central de Extensão, até mesmo no Conselho Universitário, alguns atores da sociedade a gente tem. A participação dos docentes, funcionários em conselhos municipais, em conselhos estaduais e federais, isso é importante também, essa relação. E me lembrei também de um ex-aluno nosso da FCA, ator e palhaço, o Luiz Godoy, que ele falou para a gente fazer um tipo de umas paradas, ele tem um nome específico que agora esqueci, mas é você levar isso para dentro da comunidade, né? Você fazer uma incursão ali, então se você está fazendo de teatro, você leva para dentro, né? Se você está falando de ciência, você faz na praça, né? Então, aí nessa perspectiva. Obrigada. Bom, estamos caminhando aqui para o final da nossa tarde, muito agradável, muito intensa, de debates importantes sobre, né, a relação ensino, extensão, acreditação. E vou ler aqui alguns comentários, tá? Depois a gente passa a palavra para cada uma das professoras, fazer um fechamento, tá certo? Nós temos aqui um comentário da professora Ana, né, que comentou uma questão que eu coloquei lá, né, de criar ali um conteúdo a mais, não é isso? Para a extensão, mas que também é importante, eu acredito que sim, é importante a gente ter espaços para dizer o que é extensão dentro dos currículos, né? Não adianta falar, vamos fazer extensão, sem que as pessoas saibam o que seja, os marcos legais e tudo mais.
né? Tem aqui também um outro comentário da professora, né? Não acredito que o estudante deva se inserir na comunidade sem conhecê-la, sem saber o que é extensão, né? Mas também a gente não pode deixar um estudante 4, 5 anos dentro de uma universidade sem pisar na comunidade, sem saber nada sobre aquele entorno, né? Juscelino Osman dizendo, também sou muito fã da universidade pública, todos nós, né? Principalmente a sua capacidade ociosa, seja intelectual ou estrutural. Como poderia melhorar essas situações, né? Fiz um comentário também que eu acredito que a integração deveria ser dever de todos os docentes em suas respectivas áreas e disciplinas. Se cada um fizer um pouquinho, né, não fica lá os professores extensionistas versus professores pesquisadores. Eu acho que isso aí tem que ser um mito, um tabu quebrado, porque, de fato, é possível fazer uma integração dentro das disciplinas. A Luciana Neri diz que esse deveria ser, de fato, o papel da universidade. Estamos muito equivocados, tentando entender demandas superiores, que parece que esqueceu qual que é o papel, de fato, da universidade, né, no seu entorno. Bom, acho que temos aqui mais uma da Dalva, né? A extensão exige que o professor tenha uma característica chamada sensibilidade social, e muita sensibilidade, Dalva, que é essencial para o sucesso da extensão, para tornar uma universidade cívica. Concordo, empatia também, né? Importante. Enfim, temos lá, né, tivemos uma interação muito, muito bacana no chat do Iven e do YouTube, as pessoas aqui tentando entender, né, esse papel da universidade na sociedade, essa integração ensino-extensão. E muito obrigada, já quero agradecer a professora Muriel, a professora Ana Maria, que estiveram conosco essa tarde debatendo esse tema. Muito obrigada a todos e todas que contribuíram para o debate. E eu passo a palavra à professora Ana, fazer assim, um fechamentozinho para se despedir de todos nós. Muito obrigada. Bom, só tenho a agradecer. Tive essas 2 oportunidades de participar em 2 dias diferentes. Foi cansativo, mas foi muito enriquecedor poder vir a público falar do que a gente faz, do que a gente gosta de fazer, do que a gente tem prazer de fazer, né? Em primeiro lugar, de defender a universidade pública e de pesquisar e de tentar entender como acontece lá fora e do que de bom a gente poderia aproveitar sem ficar ligado a um quadrado, a um padrão, sem querer copiar, mas se inspirar para contribuir para a evolução do conhecimento e que isso possa representar em questões práticas. Então, eu agradeço muito, eu estive vasculhando a página do evento, eu achei tremendamente interessante essa estrutura de vocês, muito rica, muito diversificada. Então, assim, parabéns a todos, parabéns à universidade, parabéns aos organizadores, às pessoas que colaboraram, direta e indiretamente. Foi um prazer e uma satisfação, e eu espero que nós tenhamos trazido aí alguma colaboração. Vocês perceberam que eu tenho umas posições bem contundentes, né? Eu sou uma apaixonada pelo assunto e eu não consigo muito ter um distanciamento assim, emocional da questão. Mas, então, é isso. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, parabéns a todos, sucesso. Obrigada, Simone. Também agradeço aqui novamente a participação. Eu vou encerrar com essa foto. E também tem um provérbio chinês muito bom, que eu acho que vale muito a pena, depois eu ponho lá no YouTube. Fala assim: diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. É isso, gente, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço, muito obrigada pela oportunidade. Tá certo, muito obrigada, gente.